Oi, eu sou o Murilo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Grana ao Quadrado. E nesse canal ensinamos então educação financeira para jovens e adultos. Porque aqui no Grana ao Quadrado a ideia é simples: somar hoje, multiplicar amanhã. Continuando então a nossa série de vídeos falando sobre Google Sheets, nessa parte 2 então vamos ver alguns itens que faltaram na parte 1. Vamos lá então, bora lá. No episódio passado, a gente viu todos esses itens aqui da tela, o que era aqui a barra de título, a barra de menu, a barra de ferramentas, que são os botões, as células e as planilhas aqui. A gente viu essa parte. Nesse episódio, eu quero mostrar alguns itens, algumas opções dos menus aqui em cima. Para que serve? Não vamos ver todos, vamos ver só alguns dos mais importantes, os que a gente mais vai usar. Então, começando aqui por arquivo. Arquivo novo, a gente vai iniciar uma planilha. Eu não quero mais utilizar essa, eu vou iniciar uma do zero. Então, na hora que eu venho aqui em arquivo novo, planilha, ele abre uma nova aba aqui no navegador, começando do zero, então. Veja que é página 1, não tem mais o nome aqui, eu tenho que mudar o nome. Então, ele começa do zero. Voltando aqui na aba, eu vou fechar esse daqui. Em arquivo, abrir. Abrir, ele vai abrir uma planilha que eu já fiz. Eu vou continuar ela, vou alterar. Então, eu vou abrir, ele vai acessar o meu Drive. E aqui eu tenho, então, todas as planilhas que eu fiz. E aqui, então, eu tenho a relação das várias planilhas que eu já construí. Eu posso selecionar ela e mandar abrir. Manda abrir, aí ele aparece aqui. O importar, eu vou importar um arquivo existente no meu computador, local, para aqui o meu Drive. Então, eu vou importar. E eu posso, então, fazer um upload do arquivo. Na hora que eu clico em upload, eu vou aqui em procurar, ele vai abrir, então, os diretórios na minha máquina. Então, esse é um exemplo. Fazer uma cópia. Esse é o mais importante. Quero que vocês prestem bastante atenção no fazer uma cópia. A gente vai usar muito daqui para frente. Todas as planilhas que eu construí aqui, o que a gente construir em grupo, eu vou disponibilizar para todos acessarem. Mas não vai ser o acesso para vocês alterarem a minha planilha, a que eu tenho aqui, que eu construí. Não. Vai ser para vocês fazerem uma cópia, baixarem para o ambiente de vocês, o Drive de vocês. Então, quando eu venho aqui no fazer uma cópia, ele me pede o nome do arquivo e aonde eu vou jogar. Em que pasta do meu Drive? O Drive do Google. Selecione então uma pasta no meu Drive, manda ele gravar. O compartilhar é ao contrário. Então, fazer uma cópia eu pego para mim, essa planilha. O compartilhar eu vou compartilhar com alguém. Então, compartilhar com outras pessoas. Então, essa minha planilha que eu estou construindo aqui, eu vou digitar um e-mail da pessoa que eu quero compartilhar. Então, por exemplo, yahoo.com.br. Então, essa pessoa aqui vai receber o direito de acessar essa minha planilha. O baixar já é diferente. Então, fazer uma cópia, ele tira uma cópia para o Drive. Então, fica lá na nuvem. Mas o baixar, ele baixa para o seu computador, o local. E ele pode, então, baixar como XLSX, para você usar no Excel, no Open Document. Pode baixar também como PDF. Renomear, eu vou renomear esse nome aqui em cima. Eu posso, então, clicar 2 vezes rápido para renomear, ou eu posso vir aqui e renomear. Ele vai trocar, então, o nome desse nosso documento aqui. Mover para a lixeira, eu vou excluir esse meu documento. Eu não quero mais usar. Eu não me interesso por ele. Não quero que fique aqui no meu Drive.
que fique nas opções aqui. Então, eu vou mover ele para a lixeira. Então, na hora que eu clico aqui, ele vai mover para a lixeira. E o imprimir é o mesmo que o botão aqui do imprimir. Então, se eu vier aqui em imprimir, ele mostra a mesma coisa. O menu editar. O editar, desfazer e o refazer a gente viu nos botões aqui do lado. Recortar. Então, eu tenho aqui A, B, C, D. Vamos aumentar a letra. A gente viu como aumentar a letra no vídeo passado. Se você não viu, acesse a parte 1. A parte 1 eu mostro como aumentar a letra, formatar a letra. Então, para ficar melhor aqui, visível, A, B, C, D. Eu estou parado aqui no B, por exemplo. Eu vou aqui em editar, recortar. Quer dizer, eu vou retirar o conteúdo aqui dessa célula e vou jogar para uma outra célula. Ora, ele não sai imediatamente, tá? Ele fica marcado aqui como recorte. Eu venho aqui em editar, colar. Então eu recortei, agora eu vou colar nessa célula aqui. Então colar, o conteúdo veio dessa célula para essa. É a mesma coisa que eu clicar aqui, parar com o mouse e a hora que meu mouse se torna uma mãozinha aqui na parte superior da célula, se torna uma mãozinha, eu clico e arrasto o conteúdo para outro lugar. Então, eu estou fazendo um recorte. É a mesma coisa. É mais fácil fazer pelo mouse, né? O copiar, que é o próximo, então eu vou copiar o conteúdo da célula selecionada. Então, eu copio. Ele fica marcado aqui, com esse tracejado. E eu vou colar o conteúdo aqui nesse outro lugar, editar, colar. Mas veja que o conteúdo não foi retirado daqui, ele foi copiado. E eu posso fazer isso várias vezes. Venho aqui em editar, colar, editar, colar. É a mesma coisa que o Ctrl V. Então esse é o Ctrl C. Na hora que eu aperto Ctrl C, por exemplo, aqui, Ctrl C, ele fica marcado como cópia. E eu venho com Ctrl V, copiando. V de vaca, várias vezes. Eu posso até colar de uma vez várias células aqui. Então, esse é o colar. Eu posso também colar especial. Eu posso, então, ter algumas formatações aqui. Por exemplo, ele está em negrito, ele está com tamanho 36, por exemplo, e está laranja, fundo laranja. Então, eu venho aqui e copio. Na hora que eu colo aqui, dá um Ctrl V, ele cola exatamente com as formatações que está aqui. Mas eu não quero isso, eu quero só colar o conteúdo da célula, só os valores. Então, eu seleciono aqui a minha célula vazia, venho aqui em editar, colar especial, só os valores. Então, ele colou somente. Veja que a formatação aqui de tamanho de letra, negrito, cor do fundo, foi perdido. Então, ele colou somente o valor da célula, né? O conteúdo dela. Então, esse é o colar especial. Eu posso também colar só a formatação. Então, na hora que eu clicar, ele fica laranja. E o tamanho da letra também vai ser igual. Quer ver? Então, na hora que eu digitar o C aqui, ele fica exatamente igual. Porque ele copiou também o negrito, tamanho da fonte. Então, esse é somente formatação. O próximo é o excluir. Então, eu posso excluir valores, só o conteúdo aqui, então valores. É a mesma coisa que da delete. Então, chego aqui, dou delete, clicando no delete, ele apaga o conteúdo, os valores, né? Eu posso também excluir a linha 14. Então, está selecionado aqui a linha 14. Se eu clicar aqui, essa linha toda vai sumir. Então, esse C aqui vai ser deslocado para cima. O B também vai ser deslocado para cima. Então, vejam bem. O que vai acontecer com o C aqui? Ele vai passar para a linha 15. Então, passou para a linha 15. Ele excluiu toda a linha 14.
Eu também posso excluir a coluna F. Então, eu tenho aqui a coluna F. Na minha coluna F só tenho C. Na G, eu tenho essas duas células em laranja. O que vai acontecer? Se essa daqui apagar, essa G vem e completa o lugar. Então, essas duas células laranjas vêm para cá. Então, vamos ver o que vai acontecer. Selecionei aqui a célula da linha E, da coluna F. Vem aqui em editar, coluna F. Deslocou então tudo para cá. É a mesma coisa que eu clicar aqui, por exemplo, botão direito e excluir coluna. É a mesma coisa. Então ele exclui a coluna. Também posso excluir só essa célula aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 1, 2 e 3 e 4. Eu quero excluir só essa daqui. Só que, veja, vai acontecer um buraco aqui, um vazio. E isso não é permitido na planilha, ter um vazio. O que deve acontecer? Essas células aqui embaixo vão subir uma posição, ou as células aqui do lado, na horizontal, vão se deslocar uma coluna para preencher esse vazio. Ou sobe aqui, ou vem para a esquerda aqui. Então, vamos ver como é que fica. Eu vou só colocar aqui A, B, C, D, porque nós vamos fazer os dois. Então, vem aqui em editar, excluir, deslocar célula para cima. Quer dizer, eu vou excluir a célula e o resultado, depois que apagar, ele vai ser deslocado para cima, vai subir a informação. Então, veja que agora o 3 está no lugar do 2. Ele veio para aqui. E eu também posso jogar essa minha célula para cá. Essa para cá, para cá. Então, ele vai deslocando todas as outras para a esquerda. Então, vamos ver. Excluir, deslocar para a esquerda. Então, o conteúdo veio para cá. Ele não pode ter células, um buraco aqui, né? Não ter nada. E o último desse menu é o localizar e substituir. A gente vai usar bastante localizar e substituir. Vem aqui e vamos supor que eu queira procurar essa palavra aqui. Então, ASD, ASD. Então, tudo que começa com ASD. Seleciono aqui. Eu quero somente esta página, não quero que ele procure nas outras aqui embaixo. Somente essa página, essa planilha, né? Ele chama de página, mas é a planilha. E vou apertar no botão procurar. A hora que ele achar então essa ocorrência, ele para e não tem mais, porque ele não mostra mais. Mas se tivesse mais, por exemplo, B, vou procurar B. Não é esse B que eu quero, é numa outra posição. Então, continua procurando. Não é esse, vai procurando. Ah, é esse aqui, é esse que eu quero. Então, ele para aqui e nós vamos substituir então pela palavra básico, por exemplo. Então, substituir. Aí ele vai e substitui. Então, localizar e substituir serve para isso, para a gente entrar com um certo valor. Não precisa ser o começo da palavra, pode ser só o final. Então, por exemplo, AS. AS vai pegar essa célula e essa daqui. Então, vamos testar. AS. Procurar. Ele encontrou essa daqui, AS. AS também aqui, né? O básico, claro, não vi isso. AS aqui também, que é no começo. Então, ele pegou no meio, no começo e no fim. Outro interessante do ver é esse linhas de grade. Linhas de grade são essas divisões aqui, ó, das células. Não são as bordas, porque as bordas são essas daqui, ó, que eu venho aqui, clico e ele fica mais forte, é um preto mais forte. Esse cinza aqui a gente chama de grade, linhas de grade. Mas eu não quero ver linhas de grade, me atrapalha, confunde, eu fico bem confuso com os olhos aí, para onde olhar? Então eu venho aqui em ver, mostrar linhas de grade. Agora então ficou uma visualização mais limpa. Eu até prefiro essa visualização, polui menos, né? Aí a gente vai colocando as nossas próprias linhas, as bordas, né? O zoom é o que a gente viu aqui do botão, do botão.
Esse botão aqui é o zoom. Então, a gente pode também manipular aqui 100% ou aumentar. O próximo menu é o inserir. Se eu vier aqui e eu quero inserir um conteúdo aqui nessa célula, o que vai acontecer? Se eu inserir alguma coisa, esse conteúdo vai ser deslocado ou para a direita ou para baixo. Eu venho aqui em inserir, célula. O que ele deve fazer com o conteúdo? Deslocar para a direita ou deslocar para baixo? Vamos deslocar para a direita. Então veja que agora o básico veio aqui para a direita e todo o restante foi empurrado também. O inserir linha também faz a mesma coisa. Ele insere uma linha acima, então acima desse ponto aqui, todo esse conteúdo aqui vai ser deslocado para baixo. Então eu paro aqui, eu quero inserir uma linha acima, então aqui. Então inserir linha acima. Aí então foi deslocado tudo para baixo. Então o coluna é inserir uma coluna. Eu posso inserir uma coluna à esquerda. Então, se eu parar aqui, à esquerda seria aqui entre B e C, ou à direita, entre C e D. Eu vou colocar à direita. Então, vamos marcar essa célula. Vamos colocar Z aqui, por exemplo. Então, eu vou colocar entre Z e básico. Então, eu venho aqui, inserir coluna à direita. Ele insere, então, uma coluna entre esses dois. Imagem é quando você quer colocar uma figura nessa planilha. Então, aqui no inserir imagem, eu tenho duas possibilidades. Inserir a imagem dentro da célula, a imagem vai ficar confinada na célula, ou sobre as células. Ela vai ficar sobre várias células aqui. Vamos ver qual que é a diferença. Então, inserir imagem na célula. Vou pegar uma figura qualquer no meu computador, selecionar, ele vai subir a imagem e a imagem vai ficar confinada dentro da célula. Se eu aumentar a minha célula, eu aumento a minha imagem. E vou inserir então uma imagem sobre as células. Agora vai pegar várias células. Eu vou pegar a mesma imagem, a gente vê a diferença. Aí ele vai pegar uma imagem grandona, né? Então, pegou várias células aqui. Eu posso redimensionar ela. Então, na hora que eu clico nela, cria esses pontinhos azuis aqui em volta dela. Eu vou diminuir o zoom, vai dar para ver melhor. Então, na hora que eu clico nela, cria esses 8 pontinhos em volta aqui da figura. E eu posso, na hora que o mouse mudar de formato, virar essa setinha, arrastar ela, clicar com o mouse e arrastar, e eu posso mudar também o tamanho e a posição dela. E o último que a gente vai ver é o emoji. Então, o emoji, como o próprio nome fala, eu vou colocar um emoji aqui. Posso escolher, então, uma carinha, aí ele coloca dentro da célula. Então, eu venho aqui em inserir emoji, qualquer um aqui, por exemplo, esse. Então, ele fica como se fosse um texto, né? E eu posso aumentar ele também, aumentando o tamanho da fonte, 50, por exemplo. O último menu que a gente vai ver é o de dados. E somente essa parte aqui, classificar página. Então, vamos ver como é que ele funciona. É o tal do ordenar. Eu vou colocar uma sequência aqui de números aleatórios e letras aqui também, A, B, C, D, E, F. Eu quero colocar em ordem numérica. Então, 1, 2, 3, 4, 5, numa ordem numérica. Eu vou selecionar essa minha tabela. Eu quero que essa coluna também vá junto, né? Os dois contêm informações compartilhadas, né? Não posso separar. E eu vou ordenar aqui essa primeira coluna. Eu venho aqui em dados, classificar o intervalo, não é página, é o intervalo. Intervalo,
classificar o intervalo pela coluna B. É a coluna B, a primeira aqui. Então, pela coluna B, de A a Z, quer dizer, ordem crescente ou ordem decrescente, de Z até A. Não, eu quero ordem crescente. 1, 2, 3, 4. Então, na hora que eu clicar aqui, veja que essa coluna aqui está ordenada. Ó, A, B, C, D, E. Quando eu ordenar por essa daqui vai bagunçar. Então, vamos lá. Selecionei aqui o intervalo. Venho aqui em dados, classificar intervalo, coluna B, de A a Z. Veja que agora aqui está ordenado, mas aqui ficou bagunçado. E esse era o objetivo mesmo. Então, seleciono o intervalo, dados, classificar intervalo. Agora eu quero decrescente, ao contrário. Então, 6, 5, 4, 3. Mas, Murilo, como é que eu faço se eu quiser ordenar pela coluna nome, por exemplo? Eu não quero pelo código. Tudo bem, então eu seleciono aqui o intervalo, venho aqui em dados, classificar intervalo, opções avançadas de classificação do intervalo. Então são opções avançadas. Ele vai abrir uma nova janela aqui e eu vou falar para ele, olha, vamos classificar então ordenando pela coluna C. Então essa daqui, C, de A até Z. A hora que eu der o classificar, ele ordenou e levou o código junto também. O classificar página, ele vai classificar a página inteira, toda ela. Então veja aqui, eu tenho aqui os meus números bagunçados e eu falo para ele, olha, e junto aqui eu tenho B, tenho básico, tenho várias outras informações aqui, né? C, D, lá em cima. Veja aqui, se eu selecionar pela coluna B, de A a Z, ele vai classificar tudo isso daqui, ó, toda a minha página. Não importa se eu tiver um intervalo aqui selecionado. Então, eu estou com o intervalo selecionado, venho aqui em dados, classificar página, coluna B. Bagunçou tudo. Jogou todo o meu conteúdo para baixo, para cima. Então, ele classifica a página inteira. Para os outros botões aqui, os últimos botões que está faltando mostrar, que é a parte de gráfico, a parte de filtro e as funções, que já preparei uma planilhinha, que é essa notas aqui, porque para usar esses botões eu preciso ter dados. Então eu montei uma tabelinha com notas de alunos. Então as notas de matemática no primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. A nota final, que seria a média dessas 4 notas aqui, a média, e se ele foi aprovado ou não. Se teve nota maior do que 6. Se for maior do que 6, ele é aprovado, senão ele foi reprovado. E alguns alunos aqui. Então, para usar essa opção aqui, gráficos, eu tenho que mostrar para ele o que eu vou colocar no gráfico. Eu vou colocar, então, essa coluna aqui. Então, essa coluna aqui. Vou segurar o Ctrl apertado no teclado e essa coluna aqui. Então, quer dizer, eu quero nome e nota. Vai aparecer, então, no meu gráfico, nome e nota. Só isso. Aperto aqui. Venho aqui para inserir gráfico. E ele, então, inseriu um gráfico. Vou aumentar o tamanho aqui. Onde eu tenho os nomes e as notas desse aluno. É a forma mais simples que tem de mostrar. Eu posso deslocar, então, esse meu gráfico para onde eu quiser, para não atrapalhar. Vamos deixar ele aqui embaixo. Filtro tem a ver com o título. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui a minha tabela. Esse aqui são os meus títulos. E aplico um filtro. Veja que ele criou um símbolozinho aqui, um triângulozinho no canto inferior, em todas as células aqui. É realmente para um filtro. Se eu tiver uma tabela muito grande, eu posso procurar nessa lista aqui que ele mostra de alunos, a nota do Gohan. Seleciono ele, veja que vai ficar com um sinalzinho. Se eu clicar, ele apaga ou acende o sinalzinho.
e vou dar OK. Então vai aparecer só as notas do Gohan. Mas eu quero também do Eren Yeager. Então seleciona, deixa aqui o Gohan também, ele está selecionado já, acrescento o Eren e dou OK. Então ele mostra os dois. Se eu quiser todos, vem aqui, seleciona tudo, ele marca todos e dou OK. Mostra todos. Eu também posso classificar essa minha seleção aqui de alunos. Então, por exemplo, classificar de A a Z, eles já estão, né? E, F, G, H, I, já está selecionado, mas eu posso inverter de Z até A. Veja que esses números aqui também vão junto. Então, ó, 10, 6, 6, 4 para o Eren. O Eren, 10, 6, 6, 4. Aqui deu um pequeno probleminha por causa as notas do bimestre, né? Primeiro bimestre, segundo, terceiro, quarto. Essa tabela não está bem feita. Na verdade, quando eu uso filtro, ele não pode ter essa célula mesclada aqui. Ó. Ele dá problema. Porque aí eu vou procurar por notas, tá vendo? Mas aí eu não defino, eu não sei dizer se é no primeiro bimestre, segundo, terceiro. Então não pode ter essa linha aqui em branco. Eu vou dar um Ctrl Z para mostrar. Então não poderia ter isso aqui. Ó. Ele teria que estar... Vou tirar os filtros. Ele teria que estar assim, ó. Essa linha aqui não pode existir. Ele tem que estar assim. Quer dizer, todas as colunas têm uma informação, e agora eu posso aplicar o filtro. Então, vem aqui, aplico o filtro. Mas como que eu vou saber que isso daqui é bimestre? Então, eu posso colocar aqui na linha de cima. Então, vamos inserir uma linha aqui, insere uma linha acima, e aqui eu coloco, seriam as notas. Vem aqui, mesclar horizontalmente as notas. Então, primeiro, segundo, aí vamos só definir aqui as bordas. Aí. E eu vou aplicar meu filtro nessa linha aqui, onde tem todas as células são nomeadas, vamos dizer assim, né? Então, agora ele funciona legal. Então, se eu vier aqui, eu estou procurando, então, Eren Yeager 10664, classificado de Z a A. Agora ele fez certinho. A parte de funções é a última coisa que a gente vai ver, funções. Quando eu quero, então, inserir uma fórmula ou uma função aqui no Google Sheets, eu tenho duas opções. Ou eu posso vir aqui no botão e selecionar qual a função matemática que eu vou usar, ou eu posso digitar diretamente aqui na barra de fórmula. Vamos usar o botão que é o mais fácil. Então, por exemplo, eu quero somar todas as notas aqui. Um somatório, vamos fazer todas as notas. Venho aqui, soma. Ele já escreve qual que é a fórmula. Ele coloca o igual, deixa eu aumentar aqui. Ele coloca o igual, a função e o que a gente tem que colocar dentro desse parênteses. O valor 1, valor 2, valor 3, valor 4. Quais seriam esses, então? Seriam esses valores que eu quero somar. Então, todas essas notas aqui, eu estou selecionando, clico aqui e arrasto para ele escrever, então, um intervalo de células que eu vou somar. Dou Enter e ele mostra, então, 41,50 é a soma aqui de todos esses valores. Então, se eu olhar aqui na barra de status, 41,50. Então, eu tenho essas duas formas. Se eu vier aqui no botão função e colocar média, então, média, e agora eu seleciono qual a média dessas notas aqui. Dou Enter. A média dessas notas é 3,75. Da mesma forma que eu fiz aqui, ó. É 2 aqui, não é? Vou apagar, vou dar um delete aqui.
Eu quero saber a média desse cara. Então eu paro aqui nessa célula, clico nesse botão, média, e eu quero saber a média das 4 notas que ele tirou. Dou Enter, 2. Foi o que eu fiz aqui. Toda vez que a gente vai colocar uma função numa célula, eu não vou colocar conteúdo. Não quero o nome de aluno, não quero nota, eu quero uma função. Ele vai executar uma fórmula matemática, um cálculo. Então eu sempre começo com igual. Aí eu estou informando para ele, olha, isso daqui não é um texto, é uma fórmula, você vai fazer cálculo. Então coloco igual. Vou mostrar para ele, ó, essa célula aqui, vou clicar nela, beleza, está clicado. Ela é maior, estou colocando aqui maior, o símbolo de maior do que 6, é maior do que 6, e dou Enter. Ele escreve falso. Então, toda vez que eu quiser colocar um cálculo, eu inicio com um símbolo de igual, então igual, esse cara aqui, mais essa célula aqui, mais essa célula aqui, menos essa daqui, multiplicado por essa daqui. Então, eu fiz várias contas aqui. Na hora que eu der o Enter, ele vai fazer esse cálculo. No Google Sheets eu tenho várias outras funções, várias outras operações que a gente pode fazer, mas não vamos ver todas. Muito fácil. Não vamos usar nada avançado aqui. Eu estou até avançando muito mostrando esses outros recursos aqui de matemática, né? Arco tangente, arco cotangente, vai ser mais o básico mesmo. Média, mais, menos, multiplicação. Finalizamos então os nossos estudos com o Google Sheets. Mostrei todos os botões do Google Sheets, as várias opções de menu, e no próximo episódio a gente vai montar aquela planilha de controle financeiro que eu mostrei lá no segundo episódio. Comentem aqui abaixo se vocês gostaram dessa explicação. Na próxima aula, então, a gente vai montar juntos aquela planilha. Muito obrigado a todos. Espero vocês na próxima aula.